Olá, boa tarde. Meu nome é Renata Moraes e esse é o Realiza Mulher, um programa que discute a realização profissional feminina num mundo em constante transformação. Afinal, o nosso papel tem mudado bastante ao longo dos últimos anos. E para discutir isso conosco hoje, temos aqui uma filósofa, a Marcela Almeida. A Marcela vai conversar com a gente ao longo da próxima meia horinha sobre os desafios da mulher no mundo de hoje e como a filosofia tem interpretado o papel da mulher ao longo do tempo. Tudo bom, Marcela? Olá, Renata. É um prazer estar aqui. Boa tarde a todos. É um prazer discutir esse tema. Acho que ele é muito válido e muito importante nos dias de hoje, realmente. Legal, Marcela. Para começar, assim, filosofia é um tema que a gente fala, a gente ouve a palavra bastante, mas muitas vezes a gente passa batido pelo seu significado de fato. O que significa, afinal, filosofia? Então, se a gente for trabalhar o termo em si, filosofia, significa amor à sabedoria. Daí a gente entende que a filosofia tem um papel de refletir, de questionar, de desenvolver um pensamento crítico que nos torne hábeis para questionar a sociedade que a gente vive. Então, com essa habilidade, você é capaz de questionar os problemas e a situação em que vivemos de nós mesmos e da nossa sociedade. Então, eu acho que ela é muito importante e urgente nos dias de hoje, porque falta filosofia hoje nas instituições ou mesmo na vida das pessoas, porque tem uma dominação muito forte do pensamento de massa, dos políticos, da religião, do moralismo. Então, cabe a nós desenvolver esse argumento e esse pensamento para que a gente possa agir por nós mesmos e não sempre dominado e submisso a esses poderes. Então, filosofia é o exercício de pensar de forma crítica e questionar o nosso dia a dia? Exatamente. A gente fala que a filosofia ela é um problema e ela não é uma resposta. Nunca chegamos a uma resposta, porque o que mais vale na filosofia é a constante pergunta e questões. Ela se estende pela política, pelas artes, pelo conhecimento, pela história. Então, todas essas questões refletidas, elas entendem um pouco do mundo e o que é o mundo que a gente vive hoje. Legal. E como foi o papel da mulher na filosofia? Como ela foi retratada ao longo do tempo? Ela sempre esteve presente? Então, Renata, assim, a história da filosofia, a gente não pode deixar de entender que ela é dominada por homens. Os pensadores e os filósofos que construíram a história da filosofia, pelo menos até o século XX, mais ou menos, é predominantemente masculino. Platão desenvolveu alguns textos, Aristóteles também, o Kant também, mas eles sempre estavam focados em discutir a diferenciação entre esses sexos. E o que estava sempre presente, muito rodeado de preconceito entre o intelectualismo e a mulher, estava sempre presente assim uma condição natural da mulher de inferioridade em relação ao pensamento. A mulher com aquele papel tradicional de cuidar da família, dos filhos, ou era esse papel fundamental em relação ao papel que ela exerce ou a sua beleza que estava em jogo. Sempre com um poder de encantamento, de sedução, que eram diferente do papel do pensar e da filosofia. Então a gente vê assim, as referências filosóficas antigamente, sempre isso. A mulher, como na Ilíada, por exemplo, é uma deusa que deixa o homem sem condições de pensar, que joga ele para os seus instintos e faz com que ele seja seduzido pelo papel e encantamento da mulher, ao invés de trabalhar a sua razão e o pensamento mais elaborado. Curioso, que talvez isso ainda tenha deixado alguns vestidos da imagem que a gente tem da mulher ainda hoje, né? Esses dois papéis que você comentou, da mulher que é a mãe, a cuidadora, ou a mulher sensual, a mulher que quase tem a obrigatoriedade de ser bonita, encantadora, ainda são coisas muito marcantes no nosso dia a dia, né? É claro, a herança é muito forte, acho que difícil. Tem um trabalho aí que a gente vem fazendo ao longo. As mulheres tentam achar esse papel, mostram sua competência, mas está muito enraizado ainda essa herança patriarcal e esse modelo machista que coloca essa diferenciação entre os sexos, sim. Legal. E em que momento, falando especificamente da filosofia, essa visão da mulher começou a mudar? Existia um momento de ruptura com essa visão tradicional aí da época de Platão, de Kant? Então, acho que a partir do século XX existe uma evidência muito grande da contribuição de algumas mulheres no pensamento filosófico.
Eu posso citar Hannah Arendt, por exemplo, que foi uma filósofa muito respeitada. Ela escreveu trabalhos muito importantes, de total paridade com trabalhos dos homens naquela época, sobre as questões que ela trabalhava, política. Ela se voltou muito para a questão da Segunda Guerra e foram trabalhos marcantes. Temos outras como Edith Stein, como Roger Luxemburgo. E principalmente em relação a esse tema, vale considerar a Simone de Beauvoir, que teve uma grande contribuição, além de ser uma filósofa brilhante, ela se voltou ao tema da mulher e ajudou bastante nesse processo de mudança do papel da mulher hoje na nossa sociedade. Interessante, então só tivemos mudança na construção desse pensamento quando as próprias mulheres começaram também a construí-lo. Exatamente, e o que é interessante de perceber é que não era as mulheres tentando só defendê-las, o seu papel e a sua competência diante do pensamento, mas elas trouxeram pensamentos consistentes de fato, que trouxeram esse respeito para elas e abrir um pouco o campo para que outras pudessem dar sequência a essas ideias. Então não é porque era uma filósofa que ela só escrevia sobre o papel de gênero. Como você mencionou, tinha Hannah Arendt falando sobre a guerra, sobre a política, né? Exatamente. Legal. E quando a gente pensa nos movimentos feministas ali da década de 60, que foram, acho que, quando a gente pensa na palavra do feminismo, né? A gente lembra muito das imagens das mulheres queimando sutiãs, ou do advento da pílula anticoncepcional nessa época. E a Simone de Beauvoir, ela é o grande ícone daquele pensamento. O nome dela é até bastante conhecido, mas talvez as ideias nem sejam tanto. Compartilhe um pouco com a gente, assim, o que de fato a Simone de Beauvoir trouxe de novo e qual era o ideário, então, daquela época lá das mulheres começando a querer ter um papel mais forte na sociedade, no mercado de trabalho. Então, a Simone de Beauvoir escreveu esse livro em 1949, O Segundo Sexo, que é interessante colocar que logo na introdução do livro ela fala assim: vou escrever sobre um tema irritante, até para as mulheres. Ela sabe que falar de mulher é irritante porque, no fundo, a gente gostaria que nem houvesse essa distinção. Mas como ela sabia que era muito importante e estava muito presente o que é ser mulher, ela resolveu estudar a fundo e fazer um trabalho muito minucioso sobre o tema. Ela foi fazer uma pesquisa biológica, psicológica, cultural, de todo esse processo da mulher e dos fetiches, dos mitos que existiam em torno dessa educação da mulher. Acho que depois de 1960, com a divulgação do livro, algumas pessoas começaram a ler e houve, eu diria assim, uma apropriação das feministas em cima do trabalho dela. Não acho que era um trabalho de rasga-sutiã. Não veio dela isso. Não veio dela disso. Ela era uma mulher casada, feliz, respeitava o marido dela. Mas achava que a mulher precisava entrar dentro do mercado de trabalho e só essa sustentação de si mesma poderia dar a ela uma autonomia e uma realização. Porque essa condição de sustentar, inferiorizada em relação ao homem, nunca daria à mulher a liberdade de ser o que ela gostaria de ser. E ela trouxe esse trabalho e ajudou bastante. Acho que, de qualquer forma, as feministas terem usado o trabalho dela também foi bom, porque é um trabalho consistente e muito bem formulado. Então, essa imagem que a gente até tem hoje em dia ainda, de que lá na década de 60, 70, as feministas queriam talvez se parecer mais com homens, até para poder ocupar posições que eram mais ocupadas por homens, né, quase predominantemente naquela época, não veio da filosofia, não. Foi quase que uma estratégia de atuação. Eu acho que há aí um processo que as pessoas vão pelos caminhos mais fáceis e onde há mais vulnerabilidade. Acho que se você pega o livro e estuda o livro da Simone de Beauvoir, você entende que ela gostaria de haver uma igualdade de gêneros. E todo o processo que ela fala de libertação da mulher, também há uma libertação do homem. Porque uma vez que a mulher se liberta, ela liberta também o homem dessa condição de provedor, de macho alfa, de ter que ser sempre o homem potente e viril e sexual e forte com superioridade em relação à mulher. Ela acreditava que a mulher conseguindo entrar no mercado de trabalho, saindo dessa posição passiva, do qual ela foi educada para ser passiva, ela daria condição de
igualdade entre o homem e a mulher, e entre eles poderia haver uma relação muito melhor. Então ela nunca foi contra o casamento, nem que a mulher tem que odiar o homem e tem que ser homem. Ao contrário, ela sempre foi uma mulher muito feminina, super vaidosa, encantadora e ao mesmo tempo soube desenvolver um trabalho sério e competente. E era isso que ela queria dividir com o resto das mulheres de sua época ou da épocas futuras. Estamos aqui hoje ainda falando do trabalho dela com muita atualidade. É uma visão muito atual mesmo, né? Até tem uma campanha que está em vigor hoje da ONU. A ONU tem um braço de trabalho para desenvolvimento e crescimento da mulher, respeito à mulher, né, em várias áreas. Eles têm uma campanha chamada He for She, Eles por Elas, que basicamente é uma campanha que quer trazer os homens para também defender esse papel de igualdade de homens e mulheres na sociedade. E o discurso por trás disso é que, ao colocar esses papéis muito definidos, o que se espera de um homem, do que se espera de uma mulher, isso não é bom para ninguém. É aquele negócio de que o menino não pode chorar, de que o homem tem sempre que ganhar mais, de que o homem tem que saber as respostas, tem que ser forte. Todo mundo tem vulnerabilidades, né? Ao colocar o que é o ideal de ser um homem ou de uma mulher, não é bom para ninguém, né? Exatamente. Que o que cabe aí, colocar que me vem de novo o pensamento de Simone, é que ela faz esse trabalho que, desde o biológico ao cultural, que ela fala assim, nascemos todos bebês iguais uns aos outros, as necessidades de bebê são as mesmas, mamar, necessidade física, e aí vem a sociedade, a cultura, a própria mãe, a família, que cria essa coisa da menininha passiva, lindinha, coquete, silenciosa, educada, e o homem é aquele que vai para a luta, que tem que ser mais ativo, que tem que se colocar nas brigas de luta entre eles. E isso é muito importante nessa visão do mercado de trabalho, porque as características que são importantes hoje para você conseguir se sustentar e ter um espaço para você no mercado de trabalho são essas em que os meninos foram criados, de ir para a vida, de atacar, de correr atrás, e não essas que as meninas foram criadas de ser mais passiva e de silenciosa e delicada. Tudo isso enfraqueceu o papel da mulher. Então, quando a gente vê isso, uma campanha reforçando isso, eu acho que é muito bem-vindo e muito atual, e acho que é isso aí que a gente tem que mexer. Não nascemos mulheres femininas e passivas, nascemos iguais, os sexos, e daí vamos trabalhando as nossas qualidades e características. Acho que vale até considerar isso. As mulheres que estão tendo filho, criando suas meninas, não criarem princesinhas enfraquecidas e passivas. E seres humanos que estão aí, que querem viver suas vidas, se realizarem, seja de que forma for. Poxa, muito legal, né? É um tema que talvez a gente discuta até hoje, mesmo com tanta mulher no mercado de trabalho e tal, né? Porque, de fato, é muito complexo, né? Como você está falando, além de ter uma herança de muito tempo, do que se espera de um homem, de uma mulher, a gente cria as crianças desde pequenos para cumprir esse papel do que se espera, né? Do homem e da mulher, né? Ser a princesinha e tal, que desqualifica ela nesse mundo tão agressivo, que a gente precisa se colocar e ser forte, corajosa, assim como os homens, né? E qual a tua visão sobre a maneira que a mídia hoje retrata a mulher? Então, a gente vê, né, por exemplo, nas propagandas de cerveja, para mim é um exemplo bem forte de como a mulher ainda está associada a esse perfil, no Brasil principalmente, nesse perfil da mulher bonita, da gostosa, da encantadora, e isso não deixa de desqualificar a mulher, mesmo sendo hoje com um pensamento mais aberto, com tantas mulheres em cargos importantes, a gente vê que a propaganda ainda coloca a mulher nesse papel sexual, e ainda não está totalmente abolido essa visão que diminui a mulher nesse papel, ela não quer mais ser vista dessa forma. Então acho que ainda precisa de um grande avanço das mídias, da visão social, o machismo ainda impera fortemente e isso tem que mudar. Temos que continuar trabalhando para que haja um respeito à mulher como um ser intelectual, pensante, que tem vontade de exercer suas atividades e suas potencialidades e não apenas na imagem e no que ela pode oferecer ao homem. Bom, assim, hoje a gente não tem uma visão única do que é o papel da mulher, do que é essa mulher de 2015, né? Existem ao mesmo tempo várias pessoas, homens e mulheres, que acreditam muito no papel tradicional da mulher, aquela que, ainda que hoje estude, vá para a faculdade,
o papel mais importante é depois criar uma família, ser aquela que vai criar os filhos, alguém que cuida, né? Tem uma outra visão da mulher que vai ser super autossuficiente e que não precisa seguir nenhuma dessas convenções sociais. Vários casais jovens buscando uma igualdade entre os sexos. Você acha que a gente está passando por um momento de transição e vamos chegar a um novo único padrão? Ou nunca mais a gente talvez venha a ter um padrão? É normal que a gente tenha tantas visões diferentes? A gente talvez tenha daqui 30 anos mulheres que ainda vão ser donas de casa e mulheres super independentes? Como é que você vê isso? Então, eu acho que realmente o processo é de transição. Acho que existe uma evolução aí em relação ao, por exemplo, à filosofia antiga, dessa coisa tão consolidada. Mas mesmo que haja essa mudança, a herança é forte, como eu já havia dito, desse modelo patriarcal. Eu acho que existe uma abertura maior, algumas mulheres ainda escolhem essa vida de cuidar dos filhos e da dedicação à família, mas hoje a gente entende que é muito mais uma escolha do que uma obrigação e uma determinação masculina, apesar de que ainda existe também. Mas eu acredito que o que está sendo importante, esse fervilhar de ideias, é que possam realmente as pessoas serem livres para fazer suas escolhas. Que ela possa ficar em casa com o marido, que ela possa ir para o mercado de trabalho, que ela possa trabalhar a sensualidade dela. Ou seja, ela possa escolher que caminho que ela vai ter e ser respeitada pelas suas próprias escolhas. Isso seria uma sociedade aberta e que respeita os papéis de cada um. Acho que é por aí. Acho que não existe assim... Também colocar a mulher no mercado de trabalho e colocar masculinizada. Acho que precisaria que houvesse mulheres femininas realizadas e que pudessem ser respeitadas pela sua competência e não que isso tenha que parecer um masculinizado, como às vezes a gente até vê críticas da nossa presidente, que está num cargo máximo no nosso país, mas ou ela tem essa visão que ela é masculinizada, ou então aparece uma crítica ou um machismo que derruba a questão feminina e da mulher nesse papel. Marcela, olhando para o futuro, como você acha que talvez os nossos filhos lembrem das mulheres de 2015? Então, eu vejo que eu tenho um filho vai fazer 17 anos agora e eu já vejo uma boa evolução. Já acho que ele considera as colegas e as amigas de igual para igual. Acho que talvez o machismo se construa até num momento diferente da vida, mas eu acredito que a mulher está vindo, por exemplo, o próprio trabalho da Impulso Beta, de colocar a mulher no mercado de trabalho, de incentivar isso, e várias iniciativas pessoais, empresariais, essa questão da ONU, as mídias, tudo isso contribui para que daqui 30 anos, daqui a alguns anos, a gente consiga diminuir esse problema, vamos dizer, ou essa diferença que existe, porque de fato ela não existe. Nós somos capazes, temos competência, queremos ocupar nossos espaços, exercer nossa potencialidade. Então o mundo é nosso, assim como é dos homens, e eu acho que estamos aí para aproveitar dele. Marcela, muito obrigada, foi um prazer conversar com você. Obrigada por compartilhar as suas ideias tão ricas, foi um bate-papo super interessante. E para você que está nos assistindo aí de casa, muito obrigada por nos acompanhar e fique ligado que a Loja ao Vivo continua trazendo várias informações super interessantes para você. Uma boa tarde.